Hoje o meu pai, aqui mais conhecido como Seu Chico, entendedor nato de MMA, há muitos anos acompanha, desde a Era Pride, aliás, desde antes, desde o tempo, dos tempos do boxe lá. Então a gente vai bater um papo aqui. Bem-vindo, pai, pela primeira vez aqui vamos bater esse papo. Tamo aí. Vamos lá, vamos Pode falar. fazer as perguntas aí que... Vamos lá. Primeiro aqui, a gente não fez texto, vai ser no improviso mesmo. O que você acha da segunda luta entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev pelo cinturão dos meio pesados, né? Primeira luta o Magomed Ankalaev levou, parece que conseguiu impor a estratégia, né? Como que você vê essa segunda luta? Acha que o Poatan tem condições de retomar o cinturão? Eu acho que não. O Poatan é o brasileiro, a gente torce por ele, claro, né? Mas acho que passou a vez dele. Eu acho que o russo vai fazer pior do que ele fez com o Poatan. Vai botar pra baixo e moer. Mas aí o que acontecer? A não ser que o Poatan acerte uma mãozona daquela e derruba ele, dá um nocaute, alguma coisa. Senão vai ser a mesma coisa. Mas por que você enxerga esse cenário aí do Magomed Ankalaev colocando ele para baixo dessa vez e amassando? Porque o russo esse, ele tá endiabrado, ele tá com muita raiva. Além de ele ter ganhado do Poatan, ninguém sabe que ele virou campeão. É um mendigo. É, parece aqueles mendigos lá dos Estados Unidos. E o Poatan mesmo, perdendo a luta, ficou mais famoso ainda. Só que na luta em si, na coisa, ele vai levar e passar o cara. Não vai ter jeito, pode saber. Tomara que não, né? Tomara que esteja enganado, mas eu acho que vai passar o cara. Mas um dos motivos do Ankalaev vir com mais vontade para cima do Poatan e vencer de forma mais contundente é por ele estar engasgado por esse fato de ele não ter tanta popularidade, querer aparecer mais nos holofotes ou simplesmente porque ele é melhor? Não, além de ele ser melhor que o Poatan, não na trocação, no caso, né? No geral, ele é melhor. E tá com raiva também. Coitado do russo da dó. É um mendigo não, fora de brincadeira. O Poatan ficou mais famoso ainda, perdendo a luta, e o cara ninguém sabe quem é. É só a mãe dele e o pai dele que conhece ele. Então, pô, ele Tá vai bom, tá vir com bom. raiva. É, ele não é tão bom quanto o Poatan na trocação, né? Pela experiência, pelo currículo, mas ganhou do Poatan praticamente em pé a primeira luta, né? Então, pois aí que tá. Ele não é tão bom quanto, mas aquele agarramento de louco dele foi dominando, dominando, até que o Poatan não conseguia dar um soco nele igual. Que adianta ser bom e não conseguir dar um soco no cara. Ele confundiu um pouco. Realmente o Poatan ficou um pouco indeciso se ele ia trocar ou ia entrar nas pernas. E ele fez as duas coisas, né? Não, ele fez a estratégia dele, era se agarrar tipo bicho lá no Poatan e venceu. O que vale é vencer. É isso aí. Então aí, tá aí o palpite do seu Chico, vai dar Ankalaev por amasso na segunda luta, deve acontecer aí em outubro, como eu previ aqui no canal, provavelmente no card do UFC 320. Então vamos ver aqui agora o que a gente pode falar agora. Charles do Bronx versus Ilia Topuria pelo cinturão dos pesos leves. Caiu no colo essa disputa do cinturão, o Topuria queria enfrentar o Makhachev, subiu para enfrentar o Makhachev. O Makhachev esperou ali o resultado do Bilal Muhammad contra o Madalena, né? O Madalena acabou vencendo e aí então ele confirmou que vai subir, vai disputar o cinturão, ainda não tem data. E aí por isso que eu digo que a disputa do cinturão dos pesos leves caiu no colo. O Topuria queria o Makhachev, mas vai pegar o Charles, que já estava cotado, né? O que você acha dessa luta então que acontece agora, dia 28 de junho? Olha, o Charles também é um animalzinho, né? Ganhou de todo mundo, tá? Perdeu pro outro russo lá, tá? Makhachev. Makhachev. Mas eu acho que esse Tupuriazinho vem endiabrado também, hein? Eu não sei, eu não posso nem opinar. Eu torço pelo Charles, sou fãzão dele, Deus o livre. Brasileiro, né, a princípio. Mas o Tupuria esse, ele vem arrebentando a boca do balão. Eu acho que o Charles tem chance por ser bem mais alto. Tá voando também, por mais que tá velhinho já, né? 35. É, mas não tá no auge como o outro, né? O outro é É, guri e tá quebrando tudo, tá né? agora no auge, no caso, o É, Topuria, então, né? então. E olha, eu vou dar empate essa luta aí. Do meu ponto de vista, empate. Tanto com um pro outro. 25 minutos ali na decisão, É, os dois nocauteador, dois finalizador. pois então, eu tô falando que pode dar pra qualquer um essa vitória, porque o Tupuria esse, vai, é o bicho. Ah, não quer dizer que o resultado vai ser empate na tua visão. Não, eu digo Tu assim quer dizer que que tá 50-50. 50-50. Não posso opinar aí. Eu torço muito pelo Charles, logo, lógico, mas o Tupuria esse, pelo amor de Deus, o guri é um demônio.
O Topuria vem prometendo e fazendo, né? Ele disse que ia nocautear o Volkanovski, foi lá e se tornou campeão nocauteando o Volkanovski. Um dos poucos na história. Aliás, nos pesos penas foi o único, porque o Volkanovski só foi nocauteado quando subiu para os pesos leves pelo Makhachev, pelo próprio. Foi o único também, o Topuria, o único a nocautear o Max Holloway. Ninguém tinha conseguido essa façanha, ele foi lá e nocauteou na defesa do cinturão. Então, muito perigoso. E ele tá falando que vai explodir o queixo do Charles. Então, um cara que nocauteou esse que tu falou, me diga esse. O Volkanovski, o australiano. O Volkanovski é um trator. Todos os que até com aquele que o Charles perdeu, ele perdeu pro cara também, o Makhachev. Makhachev. 2 vezes nocauteado. Mas fez lutaço com o cara, não foi igual o Charles, que entregou o ouro pro bandido assim, de arrancada já, e ele lutou muito melhor. E outras, quantos caras ele derrubou esse Volkanovski? Inclusive voltou e recuperou o cinturão, cinturão, né? Exatamente. E o Holloway, então, o Holloway surrou a metade do UFC já, né? O nocautaço que o Holloway deu no Justin Gate. Mas agora Deus o livre, né? o Holloway, esse e daí o Topuria nocauteou um cara daquele, e o Topuria dá metade da altura também do Dá na cintura do Holloway. Dá na cintura do Holloway, bem dizer, né? Gingou e derrubou. Então, aí que eu digo, tomara que o Charles consiga, mas ali é por isso que eu digo, não vou opinar porque é 50, um pra cada um, 50 então. por cada. Se o Charles consegue pegar ele, pôr para baixo, eu acredito que o Charles ganha. Mas na trocação, que o Charles vai querer trocar, mas nem por sonho, tu arranca a cabeça dele no primeiro soco que der. Já aproveitando que a gente falou desse card do UFC 317, que o Charles do Bronx faz a luta principal pelo cinturão dos pesos leves contra o Topuria, teremos também o Pantoja defendendo o cinturão dos pesos moscas contra o Kai Kara-France, que também parece o Tasmania, né? Rapidão e tal. Claro que o Pantoja tem experiência e como você vê essa luta se desenrolando, mais uma defesa de título difícil para o Pantoja, né? Eu acho que se o Pantoja estiver bem, como ele tinha mostrado, ele vai ganhar de Guri. O Guri é muito bom. Mais rápido, inclusive, que o Pantoja, mas o Pantoja bate como um adulto, cara. Ele bate como um cara do peso 75 quilos lá, 80 quilos. Como um adulto, não, pera não, tô falando que ele luta aquele peso pernilongo lá, de 50 e poucos quilos. Tu quer dizer que ele bate como se fosse um cara de uma categoria muito mais... Mas tá louco? Ele bate muito forte pela categoria dele. O bicho é bom demais. Só que esse guri que vem lutar com ele é muito rápido, é um canhãozinho também, né? Mas eu acho que o Pantoja vai levar isso aí. Tem uma diferença de idade também, né? O Pantoja tá velhinho também, né? Mas não é tanto, né? Não, o Pantoja eu acredito que tá com uns 33, eu acho, no máximo. Aí tá bem ainda, né? Passou dos 35 já era, pode se aposentar do UFC, porque... Então, mas e o Poatan com 37 ou é um caso raro? É um caso raro, qual é os outros que chegam os 40 lutando aí, bem dizer 40 anos? São poucos que conseguem. E chegam lá tipo Anderson Silva. Anderson Silva eu considero o melhor do mundo ainda, né? Mas chegou numa idade lá, só tomou tapa nos beiços. Qualquer um surrava eles, ganhei do Anderson Silva. Quero ver ganhar no auge do Anderson Silva. Agora depois de velho, é igual eu. Qualquer um me derruba hoje, né? Eu quero ver. E quando era mais novo, saía no tapa com qualquer um, né? Então, vai. E isso tem acontecido direto, né? Isso já é costume no UFC colocar a nova geração contra os mais veteranos para ir renovando, né? Tipo o Durinho ali, que botaram só um para surrar ele lá. O Michael Morales, 27 anos. O guri é bom daquele. Explosivo. O Durinho, coitado do Durinho, já era também, né? Durinho ficou molinho? Esse se derreteu de mole, coitado, tomou um tapa no vidro ali e deu, né? Durinho também, que nessa mesma fase da luta com o Michael Morales ali, tava por ser pai, né? O terceiro filho dele, então, querendo ou não querendo, mexe um pouco com o psicológico do cara, fica mais sentimentais, né? Como tu diz. Fica mais sentimentais, mas tu tem que ver que o primeiro lugar seria a luta dele lá e a família dele tá bem cuidada, né? Um cara que tem grana aí, deixava umas 3 babás cuidando do fiareiro dele. Ia partir pro soco lá, foi lá e não deu nem graça, né? Mas aquele gurizão vai longe, 27 anos, explosivo. Pois tá louco aquele. Vai ser o novo campeão ali, eu acho. Completo, Michael Morales, duríssimo, equatoriano. E vamos lá então falar de mais o que aqui, que luta temos pela frente aqui. Agora no próximo sábado temos o Usman, agora amanhã, né? O Usman e o Buckley, né? O Buckley é um cara muito forte, os dois são uns monstros, né? Eu brinquei até no vídeo anterior aí que os caras são halterofilistas, hipertrofiados, né? Até. E forte por forte, tudo bem. Mas o Buckley está numa ótima fase, 6 vitórias seguidas, grandes nomes, ele nocauteou o Thompson, o Vicente Luque, deu aquele couro, aquele pau no Covington, né? Que foi nocaute técnico, o juiz teve que intervir por causa do corte. E o Usman vem de 3 derrotas, só que, claro, foram as 2 pro Edwards, né?
a perda do cinturão e depois a revanche, que foi decisão majoritária, luta apertada. E para o Makhachev, que foi a última, também foi decisão majoritária. Então foram 2 guerras contra os tops ali, né? Você acha que aos 38 anos o Usman tem condições de fazer frente com esse Buckley mais jovem ou é mais um caso de renovação ou não dá pra gente pensar assim? Pois é, aí que tá. O Usman é um cara que mostrou nas outras lutas dele um cara, um terror, um trator forte sempre, né? E bem preparado, vamos dizer, um gás absurdo, né? Se ele treinou bastante, como eu digo, como eu te disse, que às vezes a idade os caras lutam até os 40, alguns aí, e tem talvez no organismo do cara que consiga chegar lá no auge ainda, né? No auge que eu digo, bem, conseguir se Alta preparar bem. performance. É, isso, é. Aí o Usman pode fazer frente pro guri esse, na trocação, ou botar pro chão, que o Usman é bom de wrestling, né? Aham. Mas no soco, se o Usman partir pro soco, o guri arranca a cabeça dele também no primeiro round já. Ele bate muito forte, aquele guri. Deus o livre. É muito forte. E Buckley. o Usman é forte também, mas não soca igual o cara, não adianta. Algum comentarista falou em algum podcast, em alguma entrevista, não me lembro agora, ou programa de bancada, pode até ter sido no UFC Fight Pass algum comentário, que ele nunca lutou 5 rounds, o Buckley. E já o Usman está acostumado a lutar por cinturão e defender cinturão, né? Então você acha que esse quesito aí de 25 minutos no gás lá, porque o Buckley é muito explosivo, né? E soca e se joga e se projeta à frente. Você acha que se a luta se prolongar, o Usman pode aí se aproveitar? Ah, isso mesmo. Eu acho que aí, se o Usman estiver bem preparado também para aguentar, porque vai saber se o Usman agora com 38 vai conseguir passar os terceiros rounds e ir pro quarto, ainda bem, né? Ou até um quinto round. Agora o guri esse não vai. Esse eu tenho certeza que não vai. Esse chega no terceiro ou quarto round ele vai estar desmaiando. A não ser que se preparou para os 5 rounds agora com um cara especialista, porque ele sempre cansou. Todas as lutas que eu assisti dele, mesmo ganhando a luta, que ele arrebentou todo mundo, Termina babando na gravata, né? Dando ele uma bufada, né? termina bufando de cansado, né? Ele é muita massa muscular, muito peso, sei lá, que ele tem, muita. Não sei que. Não, mas é muita massa. Quando faz muita isometria, o músculo precisa respirar, né? E Então, ele soca com alma, né? Soca com a alma, usa muita força para socar. fadiga muito mais É, isso, né? então não é que. Claro, se ele pega, derruba, né? Mata o cara lá. Mas senão ele gasta muita força. Então E a gente, se essa aí. passar do terceiro, pode complicar para ele no gás, então, né? Pode complicar no gás por ele. E aí fala mais alto, pode falar mais alto a Mas se ele nocautear, ele nocauteia logo antes do terceiro, com certeza, cara. Mas o Usman tem uma cabeça de caixa d'água, né? Eu tava lembrando de uma bomba que o Durinho deu quando o Durinho conseguiu chegar à disputa do cinturão, e os dois eram amigos, treinavam junto. Ele deu uma balançada, mas voltou normal. Então, não, mas é que o Durinho bate forte, mas igual o Negão esse, não. Não, igual o Buckley não dá pra comparar. O Buckley bate muito mais forte que o Durinho. Mas o Usman também bate forte, mas não faz nada aquele Negão se ele acertar no Buckley. Sim. Não vai derrubar. Vamos mudar de assunto aqui então, falar de John Jones. Na sua opinião, né, tá rolando muito papo aí que o John Jones está com medo do Tom Aspinall, do inglês lá, que ele quer muito dinheiro, e enfim, várias teorias aí. Mas o que parece realmente é que ele não tá nem aí mais com a carreira, tipo assim, não tá nem aí, porque na cabeça dele ele tá aposentado e o UFC tá usando o nome dele como se ele tivesse ainda prestes a disputar o cinturão, para continuar faturando, fazer bons negócios com emissoras de TV e tal. Na verdade, ninguém sabe oficialmente o que é, né? Mas tu acha que pode ser medinho de meio que manchar o legado dele, se perder pro Aspinall? Porque ele disse assim, ó, que ele deu a entender agora que o Francis Ngannou quer voltar, né? Até deu a entender que gostaria de voltar no UFC para fazer uma luta. O John Jones, com você eu lutaria, porque daí seria um duelo de campeões mesmo. Mas tipo que o Aspinall não tem o Jones dá a entender que lutar com o Aspinall não vai acrescentar no currículo dele. Então o que tu acha, na tua opinião assim de fã assim, o que tá acompanhando assim? O que tá acontecendo? Eu acho que o John Jones está cagado de medo do guri esse, do Aspinall, esse, né? Aspinall. Porque esse guri vai, a hora que o John Jones lutar com ele, o guri vai vencer o John Jones. Isso está escrito. Pode escrever e guardar isso aí. O John Jones não ganha dele em situação nenhuma, nem no S, nem na trocação, nem no empurrão, nem no dedo no zóio, nada. O guri é novo, o guri é muito bom,
E outra, ele só ganhou do bombeiro do corpo, porque era outro velho igual ele, mais velho que ele, na verdade. 42 anos. É, o cara já tava, já devia estar aposentado há uns 5 anos atrás, estava lá, o bombeiro veio ali para ganhar um troco também, né? E o John Jones está só se aproveitando que ele ganhou um trocão do UFC, né? Botar a mão e com medo desse guri. Por que ele quer, qualquer outro que chamaram para lutar com ele, ele vem, eu te garanto. Esse guri é muito bom, e o guri é o interino, acho que é, né? É, campeão interino, isso aí. E o guri esse já falou, eu vi umas outras coisas, sei lá, umas notícias aí, ele luta com qualquer um no peso pesado. Pode chamar qualquer um, botar pra ele lutar. Ele vem. O Espina falou, né? É, o Gaspar falou. Então tu acha que ele tem medo do John Jones, que já tá com 80 anos lá? Ah, tá louco? Ele vai pegar o John Jones, se o John Jones vir. E, claro, o John Jones está se valorizando, porque é o campeão, foi campeão, o melhor campeão do peso meio pesado, mas tem muito dinheiro e ele está querendo muito dinheiro para voltar. E o UFC vai capar, daqui a pouco não vai dar mais e vai deixar ele estar aposentado, fica lá, cara, com o teu E peso ele fica pesado. de boa mesmo, né? Ele fica de boa, cara, tem muita grana. Acho que ele não tá muito preocupado mesmo. Não, né? tá muito preocupado. Eu acho que estão cozinhando demais esse guri. Tadinho, né? Tá louco? Olha quanto tempo o cara faz louco pra lutar Não, aí. e tem mais um detalhe. Eu acho que tu não lembra, mas ele foi o único na história, pelo que eu sei, que defendeu o cinturão interino. Não sei se tu lembra disso. Pois é, então. Isso aí nem existe. Já fizeram sacanagem por causa que o John Jones veio, não vem, vem, não vem, e não veio. Aí veio, disputou com o velho lá o bombeiro. Ganhou ali, porque o bombeiro tava acabado, né? Acho que nem treinou, veio ali pra ganhar o dinheiro dele e... Não, ele tava pronto pra se aposentar, né? Então, ele veio pra perder, porque não fez nada. O John Jones deu uns empurrão nele ali. O John Jones, tu viu a velocidade do John Jones nessa luta? Tu viu? A velocidade que ele lutou com o bombeiro? Fez parecer fácil, né? Parece que quando ele quis acabar, ele acabou ali, né? Pois, então, a velocidade do John Jones já estava em meia boca, tá? O bombeiro estava a metade e meia boca, não se mexia do lugar. E o bombeiro era um terror também na trocação aqui, né? Olha o que ele fez com o bombeiro, né? Aham. O que ele fez com esse cara que foi campeão do peso pesado também, o Daniel Cormier? Cormier. Só faltou dar tapa na bunda do Cormier. E os outros que ele pegou também, o bombeiro fazia tudo. Olha o que ele fez com o Verdun, aqui no Curitiba. Aqui. Cara, Bateu andando pra trás, né? cara, ele bateu andando pra trás, deu um tapa benzendo no vidro do Verdun, largou morto. Não, muito e bom. o próprio Francis Ngannou, que é um trator, ele conseguiu vencer o cara. Tomou Então, knockdown, deu knockdown. Olha o que ele fez com o Ngannou. então, Sobreviveu e ganhou do cara. E agora, e aí vai lutar com o John Jones já com 42 anos, impossível, né? O John Jones é bem mais novo que ele, né? E ainda fez uma lutinha que voltou pra baixo lá, não sei o quê. Uma lutinha, como é que eu vou dizer, meio que mentira, sabe? Meio que se combinado, assim, tipo aquela... Treininho tipo sparring. Tipo aquela mentira do Anderson Silva que veio aplicar aqui no Brasil, que ia ser despedido na luta de boxe Contra o Sony? com o Sony, que virou numa putaria, aquilo, uma nojeira, aquilo, cara, pegar Não aqueles pode dois. falar palavrão, senão eu... Aqueles dois tinham que dar uma tunda de rei mesmo para prender esse homem, os dois. Faltavam só se matar, ter as famílias, botaram as mulheres no meio, se ofenderam lá. Depois veio se agarrar e se beijar aí aqui no Brasil, mas uma vergonha aquilo, tá louco. Tio. Tu acha que o Anderson não devia ter dado moral pro Sony depois de tudo que ele fez? O Anderson nunca foi homem, cara. O Anderson Silva, eu como atleta, eu admiro ele, foi o melhor do mundo, um excelente atleta. Mas, cara, ele humilhava os caras na luta, como fez com o Dani Maia, né? Uhum. Com aquele outro brasileiro que lutou com ele, um mendigo também que chegou no título com o Anderson, para lutar com o Anderson Silva, não me lembro o nome dele. Cara, não, é o Thales Leites, lá atrás. É esse. Humilhou os caras, o Dani Maia foi uma vergonha, né? Corrida atrás do Anderson Silva, lá depois terminou a luta, ele fez humilhou o cara, aí se ajoelhou na frente do cara, queria... Cara, isso ali é coisa de cara falso, de cara sem vergonha, que não tem amor não é homem, na verdade, o Anderson Silva, sabe? Como pessoa é um bosta pra mim. Fazer tudo aquilo, humilhar os caras e depois vir lá fazer assim, na frente dos caras. Sabe? Então, pra mim, é um merda, não quero nem conversa Então, com o cara quer dizer, comparando dois atletas que entram ali, saem na mão, valendo um cinturão ali, vamos ver por exemplo, vamos pegar o exemplo do Poatan contra o Jamahal Hill no UFC 300, que eu tava lá presente e pude ver de perto. O Jamahal Hill fez aquele teatro na pesagem, quebrou um rostinho de pedra lá que representava o Poatan, provocou, o Poatan disse ali no microfone, se eu não me engano, cara, poxa, ontem ele me encontrou lá, apertou minha mão, que foi na coletiva onde antes, aí chegou agora e fez todo esse teatro aí, poxa, achei que o cara ia ser, tipo, tratar como um homem ali, com honra a arte marcial, a luta e tal, e fez tudo isso aí, amanhã ele vai ver e tal. E aí ele não deu mais moral, o Poatan, não teve aquela
aquela parceria ali do cara. Então, tu vê então como um contrário disso. O cara fazer uma onda ali, e no caso do Sony pegou pesado, o Demi não é o perfil dele, né? Nem o do Thales. É tipo, humilhar o cara antes da luta, falar mal do Anderson, né? Tipo assim, o Anderson até deu uma entrevista falando que o Demian falou algo assim, que ia levar a pé embora e coisa. O Demian nunca foi disso, cara. É até difícil acreditar. Eu não vi em nenhuma rede social, nada. Não, Né? isso é mentira do Anderson, cara. Isso é mentira do Anderson. Aquele cara, esse Anderson Silva tem cara pra mentir e dar risada ao cara depois. Mas eu não estou falando só do Dene Maia do Thales. Ele humilhou vários, cara, durante até a luta, porque ele era muito bom. Ele era muito bom, cara. Mas tu acha que foge um pouco, então? Mas foge, então, tipo essa do Poitin. O Poitin, por exemplo, ele não humilhou o cara, nem falou mal do cara. Falou que ia dar no cara porque o cara fez aquilo. E eu acho que é justo, né? Não, eu tô dizendo que depois da luta o Poitin não ficou de frescurinha, de abracinho no cara. Exatamente, aí que tá. Como uma espécie de punição. Não vou te dar moral porque tu tirou onda com a minha cara demais. Claro, mas eu acho que tem que ser assim. Na verdade, os atletas estão ali, os dois, um de cada lado, né? Eles treinaram muito para aquilo, um respeita o outro. Aí a luta é luta. Quem puder matar o outro ali, mata, né? Mas depois da luta, um tem que parabenizar o outro, se respeitar, porque os dois chegaram ali porque se merecem chegar ali, treinaram para isso, né? Agora eu acho injusto, por exemplo, isso que o Rio fez com o Poitin é coisa de bagaceira também, né? Quebrou o negócio. É, né? Então chegou na luta e tomou um tundão. É que a galera tá vendo muito como show hoje, mas tem um pouquinho de limite também, né? Mas claro, tchê, bata louco. Por exemplo, essa do Anderson Silva, que eu não esqueço dessas coisas que ele fazia, né? O que mais marcou foi a com o Demi, né? O que mais marcou foi com o Demi. O Demi é um cara tri-educado, um cara que é professor aqui no Brasil, um cara que dá aula de jiu-jitsu. E ele é professor, não lembro se é de história, de português, que ele é professor, não, né? Ele é formado em jornalismo. Jornalismo, pois é, um cara estudado, um cara educado. Tchê. Jamais vamos supor que o Dene Maia... Tá treinando alguns atletas, ajudou agora no chão do Ian Gary, né? Tava de corner do Ian Pois Gary. então, vamos supor que fosse o contrário, o Denis surrasse o Anderson Silva. Vencesse, finalizasse lá. Eu te garanto que ele não, mesmo assim, ele não ia tirar o cara para... Querer humilhar, assim? Querer humilhar o cara, assim, mesmo que conseguisse. Então, pô, ele não se respeitava, Anderson Silva, até porque essa do Sony ali, que o Sony fez com ele, ofendeu até a mulher dele, família dele, tudo. E ele pode convidar o Sony para fazer final de carreira em luta de boxe lá. Fosse lutar pegasse com o Vitor Belfort para lutar. Mas sabe que de início eu achei que eles iam se arrebentar na porrada no boxe, nas regras do boxe, com o árbitro, tudo lá. Rapaz, tudo programado. Pra ele meio que tirar uns atrasos ali desse xingamento do Sony. Mas era o que o povo achava, todo mundo achava, cara. Eu cheguei, fiquei umas 2 horas na frente da televisão antes dele começar a lutar, para ver a hora dele lutar, achando que ia ser uma luta que ia ser uma luta de homem, né? De macho. Mas era 2 rapazinhos alegres que estavam lutando, né? Tudo programado. Né? Mas aqui, né? Mas então, cara. Muita grana envolvida, né? Ali foi um bem bolado dos dois pros dois botar mais um troquinho na mas conta, mas não podia ser qualquer outro, menos o Sony, que falou mal dos brasileiros, falou mal dele, né? Ele disse que foi o cara que tinha mais rivalidade, por isso convidou ele e tal. Mas acho que dava para ter feito diferente um pouquinho, mas tudo bem. Mas se queriam chamar a atenção do público, como estratégia, conseguiram, né? Conseguiram. Conseguiram, mas com certeza o povo ficou mais com raiva do Anderson Silva, mais com nojo dele. Ele perdeu mais a moral. Porque eles esperavam que ele fosse dar um pau no Sony, né? Então, eu vi que só faltou dar beijo na boca do Sony, tá louco? O cara é um lixo. Rapaz, é muita coisa para falar. E agora o UFC tá lançando o UFC BJJ, né? Que vai ser um evento paralelo ao UFC ali de jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu cresceu demais, né? Pô, temos vários eventos só de jiu-jitsu e também de submission, né? Que é o jiu-jitsu sem kimono lá fora. Como você vê isso aí pro cenário, o UFC fazendo um evento, né? Valorizando o jiu-jitsu, o submission, que seja, né? Pois é, isso vai ser bacana demais. O jiu-jitsu hoje predomina no mundo inteiro, né? Os Gracie deixaram essa herança para o mundo aí, para o Brasil, é o mais forte do jiu-jitsu, né? Era, na verdade, porque tem gente... Tem americano pegando brasileiro, americano pegando brasileiro aí, as mulheres, inclusive, né? Umas gringas ali, Deus o livre no jiu-jitsu. Mas vai ser bacana essa UFC, jiu-jitsu no UFC. Vai terminar os outros eventos de jiu-jitsu. Até os dos árabes lá,
Os caras vão querer tudo lutar no UFC. Exatamente, né? Claro, o UFC vai mandar gente, vai criar evento lá, lá Fazer edições em vários lugares. Claro, Né? vai, tu vai ver, vai ser quase como um MMA isso aí. A hora que o UFC começar a botar ali, tu vai ver, o bicho vai crescer. Porque eu acho que o UFC vai criar a elite do jiu-jitsu. Temos MMA hoje no mundo inteiro, mas o que a galera fala é que a Copa do Mundo do MMA é no UFC. Então, eu acho que assim que lançarem esse evento, 1, 2, 3 edições, vai se tornar a Copa do Mundo do Jiu-Jitsu. Todo mundo vai querer lutar ali. Com certeza, porque ali eles investem em grana, né? Tem grana, porque os outros eventos do jiu-jitsu não é, acho que não pagam tanto dinheiro assim, né? Eu A acho não que ser não. lá nos árabes, lá, né? Eu acredito que sim, lá em Abu Dhabi, né? Aqueles eventos. Porque se deles for lá. no Brasil, os jiu-jiteiros morrem de fome aqui. Tem nego vendendo picolé aí pra sobreviver. Não, aqui a galera paga pra lutar, né? É. Aqui a galera paga. Não, até os eventos MMA aí, ó. Esse Jungle Fight aí, esses outros eventos. O Jungle Fight é até o evento mais forte no Brasil. Mas tudo é dois Mas não contos. paga nada. Não paga nada. Os caras que vêm do ônibus para lutar, não tem dinheiro pra botar gasolina no carro para vir lutar nos eventos aí. É triste isso aí aqui no Brasil. Por isso que os caras saem tudo para fora. Vai ver quantos brasileiros moram nos Estados Unidos, nos outros países, treinando e ensinando os caras lá. Aqui falando em Jungle Fight, esse final de semana agora começa, né, uma edição do Jungle Fight especial que vai fazer um GP valendo 1 milhão. Mas eu queria ser uma formiguinha para entrar lá no escritório do Valide e ver quanto que esses rapazes estão ganhando de bolsa para lutar. Então eu acredito que a bolsa de pagamento deles, a bolsa, para quem não sabe, é o pagamento por luta. Esses caras estão ganhando ali 2, 3 mil, cara, eu acredito. Então, é isso que eu quero dizer. Estão lutando um GP de 1 milhão, tudo bem. Que isso vem do bolso de patrocinadores, óbvio, né? Sim. O Valide não vai tirar 1 milhão do bolso para pagar para rapaziada. O Vaíde não dá nem lanche pros caras, eu acho. Pão duro. Calma. Mas tá louco, mas os caras bons de lutar, que tem muito cara, tu analisar, tem muito cara que saiu do Jungle Fight pra lutar no UFC direto. Sim. Até o Vaíde botou uns lá, né? Claro. E sair daqui ganhava 1.500 pila, 2.000 pra lutar, e se arrebentando a pau com os caras aqui, pra ganhar lá 4, 5 mil dólares pra começar no UFC, né? Acho que é mais ou menos isso. Mais um pouco. Já começa hoje em dia, acho que acima de 12 mil, acho. Mas então, e você cria aqui sofrendo, passando fome junto com o esvaído aí, só ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. E esse 1 milhão que os caras que eles vão Vai dar. ser a premiação agora, É puro, isso aí é tudo patrocínio, ele não dá um centavo. Eu sei que muita galera, amigos, né, que lutaram no Django, sempre reclamaram, assim, que a bolsa é muito baixa, assim, sabe? Muito baixa. Mas ali de Porto Alegre, sabe que eu moro em Porto Alegre, lá eu conheço alguns guris lá que desistiram da luta por causa disso. Eles tinham que sair de Porto Alegre, de ônibus para lutar no Django, lá em São Paulo, no Rio, não sei o que ele fazia mais para lá, porque... Não dava passagem, não, né? Ele não dava nem a passagem, chegava lá, ganhar 2 contos, ele gastava 2.500 de passagem para ir voltar e comida e parar nos hotéis lá. Então os caras foram desistindo, tem nego guri que bom de Porto Alegre que treinou aí, que não vingou muito. Olha quantos caras de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que conseguiram sair dali para lutar. Pode contar nos dedos, cara. Verdun, o Vinícius Lockdog, agora esse menino da Lomba Pinheiro então... que tá lá. Quem mais? No Jiu-Jitsu tem bastante campeões, né? Tem o próprio Mário Reis, que é um maior nome, eu acho, do Jiu-Jitsu do Rio Grande do Sul em competição. O faixa preta dele, Nicolas Marigali, também, que é uma fera aí no Jiu-Jitsu. E no Jiu-Jitsu do Rio Grande do Sul, não vou arriscar citar mais nomes, porque eu não conheço a galera muito, que eu falo mais de MMA, né? Mas do MMA, o Verdun e o Vinícius Lockdog, né? Para eventos grandes, assim, né? Teve o Itamar Rosa, que chegou no Django, mas Django por Django tivemos vários, né? Porto Alegrense, né? Vários. O Itamar Rosa chegou a ser, não sei se chegou a ser campeão do Django. Disputou cinturão. Disputou cinturão e perdeu. O Ildemar Marajó, né? O Ildemar Marajó, que ganhou dele e foi pro UFC daí. Isso. Então, o Brasil, na geral, no Brasil, eles pagam muito pouco para os caras do MMA. Esses guri do Ceará, como é que é o Jason? Rony Jason, na época? Não, esse guri que tá do peso pernilongo aí, Da atualidade agora? O Barbudinho, que foi pro peso mais alto e perdeu também. Davidson Figueiredo? O Davidson Paraense. Figueiredo. Esse cara, se tu vê a história dele lá, ia correndo boi no meio do mato lá e treinando Foi barbeiro também, cabeleireiro? Barbeiro, não sei o que ele foi, e treinava nessas academias, tudo aí, lutou, tudo, no Brasil ele se formou, ele lutou em tudo que é evento, ganhou todo mundo, ele foi pro UFC e tal. E aqui no Brasil o que ele ganhou?
Acho que não sei se não teve que arrumar dinheiro emprestado para pagar passagem para os Estados Unidos, porque não conseguiu juntar dinheiro para passagem daqui. É, a rapaziada no Brasil não constrói nada. Não constrói nada, Não fica aqui e mora de fome. Tem nego bom aí, antigos aí, né? Que eram da época do Meca, lembra? Puta, tinha cara bom ali. O único que saiu do Meca que a gente conheceu, que eu conheço, foi o Murilo Ninja e o Shogun, que conseguiu pular fora do Brasil e foram pra fora, né? O Shogun. O Anderson, o próprio Anderson, acho que lutou o Meca também, não? O Anderson Silva lutou também, o Meca. Lutou uma vez com o Cyborg, né? Eu nem lembro agora. Lutou com o Cyborg. É com o Cyborg mesmo. Não tenho certeza. Dá pra contar nos dedos que conseguiram sair. Por que conseguiram sair? Porque se destacaram bem a mais dos outros, né? Que o Shogun conseguiu ir pro Pride, né? Direto, né? E o Murilo Ninja foi na carona, não prestava pra nada. O irmão dele. Na verdade, não. Não, ele era bonzinho, né? Mas o Murilo Ninja que abriu as portas pro Shogun, porque ele é mais velho. Então o Shogun que foi o... Não, mas eu digo assim, em matéria de lutador. De qualidade? De qualidade, né? Eu digo matéria de lutador de qualidade, que o Shogun já chegou quebrando tudo, né? Sim, dominando, entendo o que tu quis dizer. Que o Ninja não foi tão longe quanto o Shogun. Não, para aí. Quem lutou com o Cyborg foi o Shogun. Maurício Shogun? Shogun, deu um tunão no Cyborg. Não era um chutebox, os dois não treinavam juntos ainda, então não, depois não. eles treinaram o chutebox. Sim, não, depois sim, mas ali no Meca, né? Lá no Meca foi o Shogun e o Cyborg, que foi um lutaço, uma guerra. E o Anderson Silva lutou com outro seco, igual eu, com o Anderson Silva, pesava uns 30 quilos naquela época, né? Só o esqueleto. Só a caveira. Só a caveira, não me lembro com quem que ele lutou, não sei se não foi até com o Pelé Lande. Pode, não, acho que não. Cara, era um cara, um negão alto também, tia. Não me lembro quem que era. Não lembro deles terem lutado. Foi uma luta boa até. Só tô por fora, que eles lutaram antes de serem parceiros de shootbox, então. Foi uma luta boa, mas o Anderson Silva já lutava Muay Thai, acho que desde que começou a treinar, ele lutava bem Muay Thai na época. E nocauteou o cara com a joelhada, aquelas meia voadoras, sabe? E foi isso aí. Ele se destacou, era bom, o Anderson Silva era bom demais, né? E foi tudo que começou ali. Mas se ele não sai daqui, não tinha arrumado nenhum quinto do dinheiro que ele arrumou na vida. A gurizada que fica por aqui, estão sem nada aqui até hoje, né? Então, uns se aposentaram, tiveram que trabalhar de caminhoneiro, de traqueiro, vender coisa na rua, os coitados, sabe? Então, às vezes eu fico me perguntando onde é que tá os caras que a gente viu fazer luta principal ali ao vivo no combate, no próprio Django, ou outros eventos nacionais que eram televisionados, né? E aí não conseguiram ir para fora, não. Né? E foram trabalhar, estão trabalhando. Estão trabalhando, sustentar a família, né? De um jeito ou do outro, e na luta já ninguém deu confiança mais, né? Não cuidaram mais para lutar, já estão velhos. Passa a idade, né? Passa. O lutador de MMA é como eu te falei. Mas quando a gente fala assim, se não sair do Brasil, não sair do Brasil para lutar em eventos, né? Que a galera não entenda errado, porque hoje em dia tem academias que formam campeões no Brasil. O que não pode é ficar lutando no Brasil. Treinando hoje pode, né? Porque temos um mercado de treinadores. Lógico, os treinadores, nós temos esse cara do Charles do Bronco aí. O Diego Lima? Esse Diego Lima aí é um monstro, né, tia? Esse cara dos pesos pernilongos ali, o André Pederneiras. André Pederneiras foi considerado um dos melhores do mundo umas 2, 3 vezes lá, não sei o quê, de treinador, né, como treinador. Então, e outros treinadores que a gente nem conhece aí, né, que treinam os caras aqui. Tem a equipe que surgiu agora, Fighting Nerds aí, né? Pois então, essa do de óculos, né? Tá aí o óculos atrás de ti. Como é o nome do guri? Tem o Caio Borralho, tem o Jean Silva, o Carlos Prats. Isso, então, só baguala ali, né, tio? O Ruff, aquele que o Danone disse que é a melhor estreia que ele já viu. Então, olha só, é tudo dessa academia. Então, tem academia boa pra treinar, só que tu tem que treinar pra sair fora daqui. Pra lutar pra lutar fora. Nem que vai lutar nos eventinhos que tem na Rússia, no Japão mesmo, tem muito evento, né, de MMA. Nos outros países tem todos. E qualquer país que tu lutar... Fora do Brasil, tu já tira um troco a mais que aqui, porque aqui é triste. Aqui, se bobear, tu tem que pagar pra lutar. Tem um menino aí de Paranaguá que treina com o John Lineker, né? O Eduardo Garvon, um grande amigo de longa data. Esse menino estreou com 17 anos no MMA profissional. O sonho dele era lutar UFC e ele perseguiu esse sonho por 10 anos. E ele é um cara bom. Só que às vezes não acertou o pé, quando era pra ele vencer aquela luta ali, deu o azar de perder, sabe? As coisas não fecharam. Pintou uma oportunidade na China agora, tá lutando lá, tá ganhando uma grana, tá felizão. Diz que não quer nem saber de UFC. Um evento da China que eu nunca tinha escutado falar, Black Combat, paga bem,
e ele tá tipo como um ídolo na China. Então um mercado que a gente nem sabia que, né, que pagava bem no MMA. Pois é, tia, é por isso que eu te falo. Outros países valorizam os atletas, os lutadores, todo, tipo esse. Acho que por ser brasileiro, acho que já é valorizado fora, né? Isso mesmo. É uma opção bem real. Por ser brasileiro, já te valorizam fora. Tem um que é capoeirista aqui, que eu tenho visto uns vídeos dele de vez em quando, que eu não tenho parado, eu fico olhando. Ele lutou no Japão, o cara é capoeirista. Capoeirista, aqui todo mundo pensa que é só para dançar e tocar aquele troço. Como se fosse uma cultura, né? É, uma cultura, dançar capoeira, nem fala em lutar capoeira aqui, é dançar capoeira e tocar o berimbau. Jogar capoeira e tocar berimbau. Até uma música esquisita que os caras cantam ali. Beleza. Aí tem um capoeirista que está lutando num outro país, acho que é no Japão, na China, só luta capoeira. Claro, ele treinou Muay Thai, treinou Jiu-Jitsu, tudo. Mas o cara, meu Deus, tá de campeão lá e um ídolo do pessoal lá. O cara é muito bom, viu uns vídeos dele. Por usar a arte da capoeira, a arte marcial. Não, ele usa capoeira na luta direto. Mas é MMA mesmo? É MMA, ele luta mais, mas ele usa, eu vejo os caras treinar capoeira, até em Porto Alegre os caras treinam lá. O cara luta mais capoeira durante a luta do que dá um soco nos caras. Ele chuta com os dois pés, mas voando, ele voa, o cara voa e roda os caras. E daqui a pouco ele acerta um pedaço daquele. Nocauteou vários, que eu vi os vídeos, né? A gente teve um cara no Brasil, que eu não vou lembrar o nome agora, que lutou um evento nacional aqui e hoje ele mora lá fora. Não é esse cara aí, eu acho que não é o mesmo. Ele virou até dublê lá fora. Dublê de filmes assim e tal, ganhou uma grana e tal. E no Brasil eu lembro que ele deu viralizou. O golpe, tu deve lembrar, é um que ele deu 2 rabos de arraia, o primeiro não pegou, ele continuou e o segundo ele pega e o cara cai apagadaço. Eu não lembro que evento nacional que foi, mas viralizou o vídeo e o cara, quando ele fez várias lutas de MMA, só que essa se destacou pela violência do nocaute, né? Aí viralizou e tal, mas era um cara que usava só capoeira, deve ser o mesmo caso desse. Então, mas esse é um gurizão, não sei o nome dele. Também não. Mas ele fez isso aí, esses rodados aí, um atrás do outro, assim, meu Deus, o cara ir lutando com gringo, não é só com chinês que luta. O japonês, nem sei onde é que é, se tá na China. Mas é evento de MMA, só que evento faz de MMA e grandão, não é eventinho, né? É grandão pro público, assim. Depois eu vou pesquisar em outro vídeo, eu trago o nome para vocês aí, depois eu vou pegar mais dados aí. Mas é isso aí, galera, esse foi um bate-papo aqui de improviso com meu pai aqui, que pelo que deu para ver, né, que o cara conhece já de muitos anos, né, já acompanha desde a Era Pride, falou os nomes dos caras aí e como que ele vê aí as próximas lutas, alguns resultados. Eu espero que tenham gostado, galera. No final aí não esqueçam de deixar o like, não sei se aguentaram a gente aí por mais de meia hora falando aí, mas quem chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e se tiver aí pelo menos uns 10 comentários aí dizendo que gostaram, se querem que a gente traga esse quadro de novo, de eu trocar umas ideias com o pai aí sobre outras lutas aí, viu que ele fala mesmo, né? Não tem papas na língua, fala até o que não deve aqui, falar um pouco a mais. Aí a gente faz outros aí mais pra frente sobre outras lutas, sobre outros palpites, né? Como eu disse, a gente fez de improviso, então não programou. Tem muita coisa pra falar aqui que eu queria falar, ficou aqui no HD, mas acabou não saindo. Mas no próximo a gente faz. Valeu, paizão. Obrigadão aí, tamo junto. Verdade, tamo junto. Beijo. Valeu, galera. Até o próximo aí, se Deus quiser.